Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou com um Porsche. Esse é o 718 Boxster T. Ele é compacto, ou seja, o 911 cresceu demais. Esse aqui acabou ficando num tamanho que é aquele tamanho talvez dos antigos 911. Ele é mais compacto, mais gostoso, mais na mão de dirigir, talvez até um pouco mais adequado para nossa condição aqui de Brasil, ruas estreitas, tudo meio apertadinho. Ele se parece mais com a gente aqui. E não tem aquele absurdo de cavalaria de potência que os 911 mais topo de gama tem, né? Eu gostei bastante. E aquele carro assim de entrada da linha Porsche, né? O 718, ele é a linha de entrada, e esse Boxster aqui conversível, ele acaba sendo talvez o segundo degrau. O preço desse carro praticado pela Porsche no Brasil hoje está a partir de 555 mil reais. E por que eu falo a partir de? Porque a lista de opcionais que tem para você selecionar e customizar o carro, ela é muito grande, né? No caso desse carro aqui, com todos os opcionais que ele tem, está em torno de 650, 670 mil reais. Eles são praticamente inconfundíveis, né? A gente sempre vê esse tipo de farol meio ovalado. São poucos os vincos que os engenheiros e os designers da Porsche colocam no carro. Comprimento é de 4.379. O entre-eixos é de 2.475. Na largura, ele tem 1,80 m. A traseira desse carro eu achei bem interessante, que dependendo do ângulo que você pega, isso aqui ele parece uma outra frente, né? Com os dois paralamas bem pronunciados aqui e como se fosse um farol, mas logicamente que não é. Aqui nós temos a iluminação em LED, esse aerofólio que ele abre de acordo com a condição de direção e a velocidade, e o mais bonito desse carro para mim é essa saída de escapamento dupla aqui central. A gente sabe que Porsche a gente não consegue ver o motor. Nesse caso aqui, ele está entre eixos e ele tem aqui embaixo um motor 2 litros turbo carregado, né? É um 2 litros Boxster, 4 cilindros, ou seja, 2 pistões para cada lado, e ele entrega 300 cavalos a 6.500 RPM e 38,7 kgfm de torque máximo. E esse torque aparece a 1.950 RPM, ou seja, é numa rotação relativamente baixa. Você tem sempre o carro com bastante força para aceleração. E acoplado a esse motor, a gente tem um câmbio robotizado por dupla embreagem, que é o PDK de 7 marchas da Porsche. Então ele tem também a opção de fazer as trocas pelas borboletas atrás do volante ou pela própria alavanca de câmbio. E aqui na traseira a gente só tem a opção aqui de completar o nível de óleo e completar o nível de água. Qualquer outro acesso a esse motor, você obrigatoriamente tem que buscar uma assistência técnica autorizada. Esse carro está equipado com essa opção de roda de 20 polegadas. Ele utiliza um pneu 235/35 ZR20 na dianteira e 265/35 ZR20 na traseira. Pinças de freio fixa de 4 pistões aqui na dianteira, discos ventilados na dianteira e atrás. Obviamente que esse carro não dá para fazer aquela avaliação do banco traseiro, né? Porque são 2 posições apenas, é um carro para 2 lugares, os 2 dianteiros aqui. Mas a gente vê a abertura da porta, que a janela ela não tem a moldura, né? Então ele faz a vedação direto aqui. E realmente, eu acho que o mais bonito que tem nesse carro, além do escapamento que eu já comentei, que eu acho muito bonito, é quando a gente deixa essa capota aberta. É muito simples abrir a capota. Tem um comando aqui no console central que a gente simplesmente
faz a abertura, ele baixa um pouco os vidros e automaticamente abaixa a capota. E esse procedimento pode ser feito em velocidades de até 50 km por hora. Então é bem legal, ou seja, você está andando com a capota aberta e de repente pegou uma chuva, baixou para 50 por hora e você consegue fazer o fechamento. Outro detalhe bonito que tem nesse carro como um dos opcionais é esse interior, que a gente vê os cintos de segurança em verde, toda essa parte de costura dos bancos também em verde, as alças das maçanetas em verde também, ou seja, ele combina totalmente. E quando você está com a capota aberta, um acessório bem interessante que a gente tem, que não é acessório, na verdade faz parte do veículo, é essa telinha. Ela pode ser facilmente removida, tá? E qual que é a função? Quando você está com os vidros fechados, há uma recirculação de ar que traz um pouco de vento, vamos falar assim, aqui para a parte dianteira. Com essa peça instalada, você quebra um pouco esse vento e fica mais confortável a partir de ruído e até para não despentear os cabelos, né? Aqui no lado direito a gente tem os porta-copos, estão nessa posição. Central multimídia, ela tem apenas o Apple CarPlay, onde você faz o pareamento, é através de um cabo e o conector USB está dentro desse console central aqui. Sistema de ar-condicionado de 2 zonas. Nesse outro console a gente tem, né, os comandos de abertura e fechamento da capota. A gente tem a parte de amortecedores. Você pode ter 2 curvas de amortecimento, tanto a curva normal quanto esportiva. A altura da suspensão. Você pode liberar um pouco mais de ruído no escapamento, desabilitar o controle de tração. E aqui é o sistema de start-stop. O volante, bem agradável também, a posição de dirigir. E agora nós vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer aquela medição para ver se ele está realmente centrado com o banco. A minha percepção é de que está centrado. Vamos ver. Alinhei o volante, coloquei o meu fio de prumo aqui, eu uso a própria marcação do banco para medir. Então o que eu vejo aqui, de 360 milímetros que tem a largura do banco, o prumo está caindo aqui nos 180, ou seja, está basicamente no meio, tirando um pouquinho, logicamente, do erro de medição, tá? Uns 5 para cá, 5 para lá. Então, realmente ele está bem alinhado, né? O centro do volante com o centro do banco do motorista. Agora que já confirmamos o alinhamento do volante, a gente vê aqui atrás são 4 alavancas. As 2 de cima são aquelas tradicionais de todos os carros, seta e limpador de para-brisa. As 2 inferiores, a do lado direito, é utilizada para a gente comandar o computador de bordo que está aqui nesse mostrador do lado direito. Enquanto a do lado esquerdo é o comando do controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo convencional. Aqui atrás tem umas borboletas, também bem sólidas, aquelas dá bastante precisão nas trocas de marchas. E do lado de cá, aquilo que a gente vê em todos os Porsche, né? É o comando de partida. Nada como esse ruído de motor, né? Bom, daqui nós vamos para o posto fazer aquela verificação por baixo e depois a gente faz a avaliação completa do veículo. Bom, chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas, para fazer aquela verificação por baixo do carro. Essa frente do carro é bem longa, então obviamente com a altura baixa do veículo, essa parte frontal ela sofre muito nas lombadas, principalmente aqui no nosso país que tem muitas oscilações, né? Então muitas ondulações. A parte inferior do veículo é totalmente fechada, um fundo plano para melhorar bastante a aerodinâmica. E na suspensão dianteira a gente vê aqui na frente da roda aquele defletor para cortar um pouco do ar que vai bater no pneu. Esse defletor aqui para direcionar um ar para o freio, ou seja, ventilação para o freio. Braço inferior, tudo em alumínio, a manga de eixo também em alumínio. Essa suspensão
ela é do tipo McPherson, com barra anti-enrolagem e mola helicoidal. Enquanto ali na dianteira não dá para ver muito, aqui na traseira a gente consegue enxergar um pouquinho mais as coisas, né? Na porção traseira aqui está o câmbio diferencial. O motor está colocado nesta posição. É um motor, guardando as suas devidas proporções, igual do Fusca. 2 pistões para cada lado, porém esse daqui é refrigerado a líquido, né? A suspensão traseira também é do tipo McPherson, onde você tem a manga de eixo aqui, você tem o amortecedor com a mola montada em volta do amortecedor. Você vê todos os componentes também em alumínio, os 2 abafadores aqui saindo, para aquela saída dupla, e vem aqui um pequeno extrator de ar. Ele não forma muito aqui aquele efeito paraquedas. Agora que a gente já conseguiu ver um pouquinho aqui por baixo, vamos lá para a pista para avaliar. Bom, e entrando aqui no piso de paralelepípedo, aquilo que a gente já conhece, é um carro esportivo, mesmo com a suspensão no modo normal, ele é um carro bem preso, então você sente bastante todas essas irregularidades que tem nesse paralelepípedo. Aquela aspereza de rodagem até que não aparece muito não. O sistema de multimídia tem o navegador residente com o GPS, então você tem como acompanhar o trecho que está aqui. Nessa outra lombada, que é um pouco mais suave, ele passa mais acomodado, negocia melhor essa daí, se bem que pelo entre-eixo curto, ele acaba dando aquela arremessada na traseira, né? Bom, o sistema de direção, ele tem assistência elétrica, a relação ela é progressiva, ou seja, aqui perto do centro ele esterça um pouco menos as rodas, e à medida que você vai esterçando mais, as rodas esterçam um pouco mais para poder ficar melhor a resposta, manobras principalmente, né? E a definição de centro é aquilo que a gente está também bem acostumado com os carros da Porsche. Ela é muito bem definido, você sente bem a hora que você sai do centro e entra numa curva, né? E quando você está em linha reta, ele fica bem positivo aqui na parte central. E o esforço vai crescendo de acordo com a velocidade, né? É um esforço bem agradável também, assim como é agradável a posição aqui, a pega do volante, ele é bem legal. Bom, e aqui no volante a gente tem um botão que são 4 posições, que é a posição normal, a posição Sport ou a Sport Plus, que aí nessa daqui você fica com uma resposta mais pronta da parte de aceleração e a parte também do câmbio, né? Que o câmbio trabalha numa marcha mais baixa. E tem a 4ª posição, que é individual, que você pode fazer algumas configurações. Eu vou manter aqui mais um pouco no modo normal, que o ruído fica menor para a gente conversar. O sistema de amortecedor também, a hora que muda para os modos Sport ou Sport Plus, o amortecedor passa para o modo normal, perdão, para o modo Sport. O carro fica um pouco mais preso e, obviamente, melhora em termos de estabilidade em curvas. E até o sistema de vetorização de torque em curvas, ele fica mais positivo e melhora ainda mais o contorno de curva. No modo Sport e Sport Plus, também o diferencial traseiro, né? Afinal de contas, esse carro é tração apenas traseira. O diferencial ele é autoblocante. Então também, na hora que você aciona esses modos, você tem uma melhor bloqueio do diferencial traseiro, propiciando melhor tração. E uma coisa que é bem divertida
Não aqui nessa estrada, mas quando você tem algum ponto que você precisa fazer uma ultrapassagem ou até em pista, é utilizar esse botão, fica bem no centro aqui do seletor de modo de condução, que é o modo de booster, né? É o Sport Response. Então, por 18 segundos, você fica com potência máxima de aceleração. O desempenho desse carro é bem agradável, aquilo que eu falei no começo, né? São, entre aspas, aí, apenas 300 cavalos, mas são 300 cavalos num carro de 1.300 quilos, né? Quase mesmo, praticamente 1.400 quilos. Então fica uma relação peso-potência ou peso-torque bem favorável, né? O mesmo acontece com o sistema de freio. A hora que você faz uma aproximação de curva e exige uma freada um pouco mais forte, você percebe que o carro para realmente, sabe? É impressionante a capacidade de frenagem que tem esses carros. Aí é um casamento, né? Não somente do sistema de freio, como também dos pneus, né? Que te dão muita tração, tanto na frenagem quanto na aceleração. Nas curvas aqui a gente vê um pouquinho mais a estabilidade. Pode forçar o quanto você quiser, que praticamente você não sente nenhuma tendência direcional dianteira ou traseira. Precisaria forçar muito para encontrar o limite, né? Que não é o caso aqui numa pista como essa que nós estamos. E a troca de marcha no modo manual, você tanto pode fazer aqui pelas borboletas atrás do volante, ou puxando a alavanca para a esquerda. Você entrou no modo manual e aqui você reduz marcha para frente e sobe marcha para trás. Agora que nós estamos chegando naquele ponto de subida da Serra das Cabras, eu vou fazer uma aceleração aqui em modo Sport Plus, só para a gente escutar um pouco do ruído do carro. Não é nem para medir o nível de ruído, porque é uma coisa que não interessa muito o nível de ruído num carro desse tipo aqui, né? Vamos lá, vamos sair devagar aqui que estamos no piso escorregadio. E agora, pau. Bem divertido, né? Motorzão que gira bem, ele gira solto. Você vê que ele vai até 7.200 e faz as trocas de marcha. Ele é bem sonoro mesmo, né? E a hora que você coloca aqui em condição de velocidade constante, né, no uso normal, ele não digo silencioso, mas ele tem um nível de ruído agradável para uso geral, né? Em termos de consumo de combustível, esse carro também ele até surpreende, digamos assim, porque ele fez 12,5 km por litro vindo de São Paulo para Campinas, na Bandeirantes, a 120 por hora. É um consumo bom, se você considerar um carro esportivo com 300 cavalos, né? Eu acho até que dava para ser um pouquinho melhor o consumo se não fosse tantas reacelerações que eu fiz. Ele faz 0 a 100 em 4,7 segundos. Esse carro aqui, que ele tem o pacote de desempenho um pouquinho melhor, né? Então é 0 a 100 em 4,7 e 0 a 200 em 17,8. E a velocidade máxima é de 275 km por hora. Ou seja, então, o que eu falo?
É um carro relativamente compacto, com bom desempenho, com uma boa dirigibilidade, uma ótima estabilidade, um conforto bom, né? A parte de bancos aqui, ele tem te segura bem, não é aquele banco esportivo duro, abraça bem o corpo, tanto na parte das costas quanto na parte aqui das pernas, se sente um bom apoio aqui. A parte de visibilidade também é muito boa, mesmo com esses dois encostos de cabeça aqui altos e tudo mais, você tem boa visibilidade pelo retrovisor interno, os externos também dão uma boa cobertura de visibilidade. Somente em manobras que você percebe que falta um pouquinho de visibilidade em alguns ângulos aqui. Mas nada que a câmera de manobra, né, câmera de ré e os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro não te ajudem a fazer essas manobras. Então é bem interessante mesmo todo o pacote, como que a Porsche deixou equilibrado, acho que é a palavra mais adequada para esse veículo. Eu gostei bastante, eu acho que dos Porsches aqui, talvez seja com certeza um dos mais acessíveis, e não é porque é acessível que ele é pobre ou desprovido de equipamentos, né? Bom, pessoal, eu acho que era aí que eu queria mostrar para vocês desse 718 Boxsters. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.